João capítulo 1, do verso 15 ao verso 18, diz assim o texto da palavra de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Oremos neste instante. Senhor, nós louvamos o Teu nome glorioso e queremos agradecer de antemão, porque cremos que o Senhor falará ao nosso coração por meio da Tua palavra. O Senhor se agrada em falar ao Teu povo. Agradecemos porque ao nos aproximar do Senhor por meio de Jesus Cristo, temos a garantia de que teremos a nossa adoração aceita, teremos o nosso louvor, ó Deus Santo, recebido no trono da graça, porque Cristo Jesus e seus méritos nos garantem este acesso livre ao Senhor. Nesse instante nós queremos, Pai, em nome de Jesus, rogar ao Senhor que venha falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que a Escritura, Deus, por meio do Teu Espírito, venha nos edificar, nos consolar, nos exortar, nos animar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho dito que os primeiros 18 versículos do Evangelho de João são uma espécie de prólogo, em que João está anunciando alguns temas que ele irá tratar no decorrer do seu Evangelho. E nós já vimos que ele, de imediato, no primeiro versículo do seu Evangelho, já anuncia a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que os seus leitores entendam que o Messias prometido é o próprio Deus que se fez carne, e é por isso que ele inicia o Evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e não mais, não apenas isso. Além de dizer que este Verbo estava desde a eternidade com Deus, ele anuncia este Verbo como sendo o Criador de todas as coisas, ao dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele em quem está a luz dos homens, diz João. A partir do versículo 6, João apresenta outra personagem que vai aparecer na história, outro personagem bastante importante na história da redenção, João Batista. E quando ele introduz João Batista na narrativa, ele demonstra que, por mais importante que seja João Batista dentro desta história da redenção, ele não é nada diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E João, o evangelista, faz isso, mostrando qual foi o papel de João Batista na história, que foi testemunhar sobre Jesus Cristo, chamar pecadores ao arrependimento e apontar para a singularidade do Senhor Jesus Cristo. E a forma do apóstolo mostrar isso foi dizer que João Batista era um servo de Deus. Ele diz que no verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, ele não era luz. Existe um que é a luz, a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Na semana passada, nós vimos que dos versículos 10 ao versículo de número 14, João, o evangelista agora, nos mostra duas possíveis respostas humanas quando o nome de Jesus Cristo é anunciado. E a primeira delas está no verso de número 10, quando ele enfatiza: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Ele então mostra que é ainda mais grave do que isso, porque além de o Criador de todas as coisas vir ao mundo e ser rejeitado pelas suas criaturas, o seu povo escolhido também o rejeita. E é por isso que ele diz, veio para o que era seu, veio para Israel, e os seus não o receberam. Essa é a primeira resposta
a pregação sobre o verbo de Deus. Mas a segunda é que aqueles que foram eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, estes receberam a Cristo. Nos versos finais aí dizem isso: mas a todos quantos o receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o texto que foi lido hoje, a partir do verso de número 15, ele traz o primeiro testemunho de João Batista a respeito de Jesus, e também vem falando algumas outras coisas que João, o evangelista, está dizendo. Então veja, João o evangelista falou sobre João Batista. Houve um homem chamado João que não era luz, ele veio para testemunhar da luz. Você tem aqui no verso de número 15 o testemunho de João Batista, e nos versos seguintes você tem novamente o apóstolo João retomando a sua narrativa. E nestes versos você aprende exatamente sobre a singularidade de Cristo. Nós já vimos isso. Aqui João vai especificar um pouco mais a respeito desta singularidade daquele que é o verbo de Deus. Verso 15 nos mostra que Jesus é singular porque ele é eterno. Veja então o que vai ser dito no verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. E aqui então o texto traz um caráter bastante curioso, porque o apóstolo João inicia mostrando aos seus leitores que João Batista, aquele que ele disse ser a está de fato testemunhando. Não foi isso que ele veio fazer? O texto enfatiza lá no verso 6, dizendo: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha para testemunhar. Eu disse que há uma ênfase aqui no texto. E agora João de novo diz: olha, este homem testemunha a respeito dele. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Foi isso que João disse no verso de número 14, antes de falar do primeiro anúncio de João Batista. Perceba o que está acontecendo aqui na sequência do texto. Verso 14, o verbo se fez carne, fez o seu tabernáculo entre nós, vimos a sua glória. Tivemos então, ou temos em Jesus Cristo um privilégio que, como cantamos aqui nesta noite, que nem Adão chegou a tê-lo antes de pecar. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E João Batista está então testemunhando deste que se fez carne e que habitou entre nós. E a forma verbal que aparece no texto grego, dessa palavra que é traduzida na nossa Bíblia por testemunhar, indica não uma ação pontual, mas indica uma ação contínua. A ideia então é de que aquilo que foi proclamado por João continuava ecoando nos dias em que o evangelista escreveu o evangelho e continua ecoando até hoje. Quando ele diz que João testemunha a respeito dele, não foi que ele fez isso uma vez e acabou o testemunho, é que esse testemunho perdura, ele vem ecoando durante todas as eras. A voz de João Batista, ou o testemunho de João Batista, continua a ecoar. E a palavra que você vê aí na sua Bíblia, que está traduzida por exclama, e diz: João testemunha a respeito dele e exclama, tem um sentido de clamar, proclamar. A pregação de João Batista era bastante enfática, ele não era tímido no seu anúncio a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas todos ouviam a sua mensagem. Ele era uma testemunha que não tinha do que se envergonhar. Ele falava a respeito do seu Senhor. Assim precisa ser o seu testemunho, assim precisa ser a sua proclamação a respeito de Cristo.
E quando você olha para isso que está acontecendo com João Batista e olha para a atitude de muitos crentes, você vê muitos crentes sendo tímidos ao anunciar o seu Redentor. Em João Batista, você tem o exemplo de alguém que entende a seriedade e a gravidade e a urgência desta mensagem. Ele não se envergonha de proclamar. Hoje pela manhã, nós vimos um texto de Hebreus, que Jesus se faz presente no meio da assembleia e que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos, enquanto muitos crentes têm vergonha de dar o seu testemunho a respeito dele. Enquanto muitos crentes, por vezes, perdem excelentes oportunidades de fazer conhecido aquele que se fez carne e que habitou entre nós. E qual é o teor deste conteúdo? Qual é o teor dessa proclamação? Veja o que ele diz: este é o de quem eu disse. Ou seja, não há obscuridade na mensagem de João. Ela é clara, ela é enfática. A mensagem anuncia e coloca em evidência a pessoa bendita e singular do Salvador, Jesus Cristo. É Ele que precisa ser visto. Este é o de quem eu disse. Aquilo que foi dito pelo apóstolo sobre João Batista, ele não era luz, mas veio para que testemunhasse sobre a luz, pode ser percebido aqui agora na boca do próprio João Batista. Olha, eu venho para testemunhar a respeito de outro, eu venho para anunciar a outro. E o que João dizia sobre este que ele veio anunciar? Ele fala exatamente aquilo que o evangelista, o apóstolo João, fala no início do seu evangelho, que Jesus Cristo é o Deus eterno, por isso a sua singularidade. Ele não é mais um profeta, ele não é mais um pregador, ele não é mais um mestre. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que é desde toda eternidade. Então o testemunho de João Batista ecoa agora as primeiras palavras de João, o evangelista, no início do evangelho. E a forma como ele anuncia isso é de fato maravilhosa, porque veja, primeiro ele vai dizer: ele vem depois de mim. Olha o discurso. De novo no verso 15: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque existia antes de mim. E é maravilhosa essa forma como o Batista introduz o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, como homem, vai nascer 6 meses depois de João Batista. Ele de fato é mais novo do que João Batista. Mais ainda, o seu ministério começa depois do que o de João Batista. João Batista é mais antigo de ministério. É por isso que então ele está dizendo: olha, o que vem depois de mim, o que vem após mim, afinal de contas, quem é João Batista? João Batista é aquele que vem abrir a estrada, alargar a estrada, a fim de que venha o Messias. João Batista é aquele que vem para preparar o povo, a fim de que o povo receba o Messias. E é por isso então que ele está dizendo: olha, ele vem depois de mim, contudo, apesar de mais novo, tanto em idade quanto em ministério, ele é a pessoa mais importante. Afinal de contas, ele já existia desde a eternidade, ele existia antes de João Batista. Ele vem depois de mim no seu ministério, mas ele já existia antes de mim. Então, na boca de João Batista, você encontra aquilo que já foi dito pelo apóstolo João: Jesus é o Deus eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus é eterno. João Batista é aquele que veio a existir. João Batista é aquele que é anunciado no Evangelho como: houve um homem, existiu um homem enviado por Deus. Jesus é quem envia. João Batista é aquele que é enviado. E é bastante curioso isso, porque João inicia o seu ministério antes de Cristo,
mas entende a honra de Cristo. Entende muito bem que ele não precisa aparecer na história. Hoje pela manhã, falando sobre evangelismo e sobre o ministério de Paulo, foi isso que nós vimos no ministério de Paulo. Eu não ouso discorrer sobre nada a não ser aquilo que Jesus Cristo fez por meu intermédio. O pregador é Paulo, mas quem está fazendo é Jesus. João Batista é aquele que vem antes de Cristo, é aquele que vem anunciando, mas Jesus é aquele que tem a primazia. Jesus é aquele que é eterno. Assim precisam ser todos aqueles que prestam serviço a Deus. Deus chama homens e mulheres a fim de serem as suas testemunhas, e estes devem honrar a Cristo e devem apontar para a singularidade de Cristo. O serviço cristão não aponta para os servos de Deus, o serviço cristão aponta para uma pessoa bendita e eterna. É por isso que vez por outra eu bato na mesma tecla sobre aquelas pessoas que dizem: olha, pregue o evangelho e se necessário use palavras. Isso é uma bobagem, porque por melhor que seja o seu testemunho, por melhor que seja, por mais impecável que seja a sua vida, por mais ilibada, se você não abrir os seus lábios a fim de proclamar a Cristo, as pessoas vão ficar impactadas não com Cristo, mas com você. Poxa, como fulano é bom, como fulano é uma pessoa admirável. Admirável é o Deus que te faz caminhar dessa forma, é o Deus que te faz viver em santidade. Esse é admirável, porque se você estivesse caminhando sozinho, não haveria o que admirar, a não ser externamente. Externamente, homens podem até ser bem vistos, mas não na perspectiva espiritual. É por isso que nós vivemos de acordo com o Evangelho, vivemos como sal da terra e luz do mundo, e não deixamos de dizer que enfatizamos alguém que tem a primazia, porque existe desde a eternidade. E João Batista está aqui proclamando então que Jesus é tanto divino quanto humano, porque veja o que ele está dizendo: aquele que vem depois de mim, seu ministério terreno, é aquele que já existia desde a eternidade. Este Messias é Deus, este Messias é homem, ele é 100% Deus, ele é 100% homem. João está mostrando exatamente que Deus se fez carne, mensagem esta que foi anunciada lá no Antigo Testamento, e que entendida deveria ser esperada pelos judeus. Os judeus deveriam esperar que Deus se fizesse homem, mas como assim? Você se lembra da profecia de Isaías? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você já imaginou um homem carregando um título deste? Deus Forte, um mero homem. Você imagina um mero homem carregando o título de Príncipe da Paz e Pai da Eternidade? Pois estas são expressões, pois estes são títulos que apontavam para o Messias que haveria de vir, e agora que João Batista está anunciando este que haveria de vir, este que ele vem então abrir caminho, ele está dizendo: ele já existia antes de mim. João sabe que ali está o Pai da eternidade, João sabe que ali está o Deus forte. É por isso que mais à frente ele vai aplicar a si mesmo a profecia que dizia: eu sou a voz que clama do deserto, preparai o caminho de Yahvé. Aparece na sua Bíblia Senhor, mas o nome que aparece no texto é o nome pactual de Deus: preparai o caminho de Yahvé. É por isso então que ele está olhando para Cristo e dizendo:
ele vem depois de mim, mas ele tem a primazia, ele existia antes de mim. Jesus é singular porque é eterno. É o Salvador nascido no tempo, mas que existe desde toda eternidade. Meus irmãos, Jesus como homem e como Deus, ou como Deus homem, é um Salvador singular. Ele pode trazer salvação, porque como homem, ele pode representar homens diante de Deus, tomando sobre si os pecados do povo. Animais não podem ser oferecidos no lugar de homens. Animais apontavam para o homem perfeito, que tomaria sobre si os pecados. Mas homens comuns, nascidos e herdeiros do pecado de Adão, não poderiam representar uns aos outros, porque ambos são pecadores. Então, como homem, ele pode representar outros homens, mas como Deus, ele pode oferecer este sacrifício perfeito, que homem algum poderia oferecer. Nós adoramos dominicalmente um homem que venceu a morte, porque é o Deus desde toda a eternidade. É por isso que nós proclamamos o Cristo que venceu a morte. Só Deus poderia vencer a morte. E é este que está sendo então anunciado por João Batista. Fosse Jesus o homem finito, ele não poderia tomar sobre si os seus pecados. Ele não passaria de mais um pecador, também herdeiro da culpa de Adão, e você permaneceria nos seus pecados. Então louve a Deus, louve a Cristo Jesus, aquele que é desde a eternidade o Deus bendito, mas que na história se fez homem para realizar tamanha obra a fim de que você pudesse encontrar redenção, porque sem Jesus não há redenção. Daí a sua singularidade. Mas você tem mais no texto a respeito dessa singularidade. Jesus é singular porque ele é eterno. Jesus é singular porque só nele os homens têm graça. Veja os versos 16 e 17 o que dizem. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nestes versos volta a falar agora o apóstolo João, e você precisa entender bem a dinâmica do texto, porque no verso 15, João testemunha a respeito dele, é o testemunho de João Batista, mas no verso 16, os comentaristas são quase unânimes em dizer que não poderiam ser palavras de João Batista, mas do próprio apóstolo João, que está então retomando o seu discurso lá do verso 14. É como se o verso 15 fosse um parêntese naquilo que ele vem falando desde o verso 14, porque o que ele tinha dito lá no verso 14? O verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. No verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Ou seja, continua o discurso aqui do apóstolo João, depois dele mostrar o primeiro testemunho de João Batista. E aqui você percebe tudo que os homens têm somente na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: todos nós temos recebido, e obviamente o apóstolo está se referindo não a cada homem do mundo, mas àqueles que o receberam. Lembra que ele já disse isso? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes que o receberam, foram feitos filhos de Deus, viram a sua glória como do unigênito do Pai, e estes receberam graça sobre graça. Mas há algo interessante aqui, porque Jesus está no seu ministério terreno por volta do ano 30, entre 30 e 33, e é entre 30 e 33 que acontece isso.
O Verbo está no mundo, ele faz o seu tabernáculo entre os homens, e os homens estão vendo a sua glória, mas quando o apóstolo João escreve o seu evangelho, muitos anos se passaram, Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi assunto aos céus, mas ele está dizendo aos leitores: nós temos recebido da graça de Cristo. Não só aqueles que estavam lá no ministério terreno dele, mas todos nós. João, que esteve com Cristo no seu ministério terreno, os leitores de João e nós que aqui estamos, e que somos alvo da oração que Jesus vai fazer lá no capítulo 17. Não oro somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em ti. É por isso que João registra as palavras de Jesus a Filipe lá na frente, a Tomé lá na frente: bem-aventurados os que não viram e creram. Então, quando lhe diz que todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, se refere a todos estes que viram a glória, no verso 14, e que aparecem como receptores dos benefícios de Cristo. E se você não estava aqui na semana passada e talvez pense assim: mas eu não vi. Bem-aventurados os que não viram fisicamente e creram. Todas as vezes que Cristo é anunciado na palavra, nós os vemos pelos olhos da fé, nós vemos a glória do Pai, nós temos livre acesso ao trono da graça. E há um teólogo chamado William Hendrickson que vai dizer o seguinte: os crentes experimentam os frutos abençoados dessa plenitude, graça sobre graça. Ou seja, a plenitude de Cristo lança sobre os crentes graça sobre graça. A ideia é de que a graça sobre os crentes, ela é constante e abundante. As manifestações graciosas de Deus são tantas que você mal acabou de desfrutar de uma e Deus já te deu outra. Mudando aqui o que tem que ser mudado, eu não sei se já foi em praia que tem onda e tomou um caldo. Não sei se já aconteceu comigo, já aconteceu algumas vezes. E é terrível, porque a onda te lança lá para baixo e você tenta subir, quando você sobe vem outra onda. E isso é terrível. Mas pense nisso numa outra perspectiva. E a perspectiva aqui é que a onda da graça de Deus, ela está sobre você. Não é ruim, isso é maravilhoso. E você mal acabou de desfrutar e já veio outra. E já veio outra. E já veio essa ideia. Temos recebido graça sobre graça. Sabe quando nós cantamos assim: conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez? A ideia é essa. Deus é tão bom, é tão gracioso com os seus servos, que eles não conseguem parar para contar o quão bom Deus está sendo com eles, o quão gracioso o Senhor está sendo com eles. No que diz respeito à salvação, isso quer dizer que tudo o que era preciso para que o homem pudesse ser filho de Deus, ser recebido como herdeiro de Deus, foi provido graciosamente por Cristo. É por isso que em Cristo você tem regeneração, você tem justificação, você tem adoção, você tem santificação, você tem bênção sobre bênção, você tem graça sobre graça. Então, da próxima vez que você cantar o hino que eu citei aqui, conta as bênçãos, dize-as de uma vez, você precisa ter em mente a maravilhosa graça de Deus, porque Deus só abençoa o seu povo porque Ele é gracioso. Não é porque o seu povo merece. Nós merecemos aquela outra onda que afoga, essa nós merecemos. Mas essa graça bendita, essa nós não merecemos, e Deus nos dá abundantemente. Maravilhosa graça. Tem um hino que eu amo demais, que fala exatamente isso, né? Maior que o meu pecar, maior que a minha vida inútil,
maior que o meu pecado vil. Graça sobre graça. Por outro lado, quando você busca alegria, satisfação, segurança ou qualquer outra coisa que seja fora de Cristo, e se entristece quando você não consegue ter essas coisas, você está desprezando a plenitude da graça sobre graça que é abundante sobre a sua vida. Você não se vê satisfeito em Cristo. É por isso que nada está bom. É por isso que sempre precisa de mais alguma coisa. É por isso que o coração nunca está sossegado e satisfeito. É porque deixamos de lado a graça maravilhosa e nos voltamos às coisas vis deste mundo, achando que nelas encontraremos alegria. Quebramos a lei de Deus, fazemos o contrário do que Ele manda, achando que vamos conseguir alegria. Desprezamos a graça de Deus, deixamos de lado esta abundante graça e as bênçãos sem medidas que só podem ser encontradas na pessoa de Jesus Cristo. Voltando ao texto, como que para deixar evidente agora a singularidade de Cristo, que vai ser chamado pela primeira vez pelo seu nome agora, nesse momento, no Evangelho de João, quando ele fala assim, no versículo de número 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Até então ele estava sendo chamado de o Verbo de Deus, o Verbo de Deus. E agora João nomina o Verbo de Deus, não é outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Então está deixando evidente essa singularidade quando ele compara Jesus Cristo com esse personagem tão importante e tão caro para os judeus, Moisés. Fale para um judeu sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, sobre Moisés e sobre Davi. São os heróis dos judeus. Esses são os personagens importantes da história. E agora então, João pega ninguém menos que Moisés, aquele por quem veio a lei, que o judeu achava muitas vezes que iria cumprir a lei e ia ser salvo, lê do engano. E ele então compara Cristo a Moisés, dizendo: olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João não está falando contra a lei, mas por mais maravilhosa que seja a lei de Deus, e ela é, Paulo chega a dizer que ela é boa, né, e o mandamento é santo, justo e bom. E a lei é assim porque ela é a expressão do caráter de Deus. A lei não pode ser ruim, porque ela reflete o caráter de Deus. Mas por melhor que seja a lei, por mais maravilhosa que ela seja, por meio dela não vem salvação, por meio dela não há redenção. O homem está impossibilitado de cumpri-la porque ele caiu em Adão. Deus sequer deu a lei por isso, ou para isso. Deus não deu a lei para que o povo fosse salvo. Deus deu a lei depois de salvar o povo. Deus tirou o povo do Egito por graça e misericórdia e deu a sua lei ao seu povo. Se a lei fosse para salvação, a ordem teria que ser inversa. Deus teria que ter ido lá no Egito, ter dado os mandamentos: dia que vocês cumprirem eu volto aqui para tirar vocês. E o povo estaria lá até hoje. A lei foi dada para que o homem tenha conhecimento do caráter de Deus e da sua pecaminosidade. A lei foi dada como um espelho para que o homem se veja perdido. A lei é maravilhosa, mas ela não traz salvação. Entretanto, Jesus Cristo, o único homem capaz de cumprir a lei e que cumpriu cabalmente toda a lei, pode agora conceder salvação, porque ele a cumpriu e porque ele morreu assumindo os pecados do povo, e porque ele ressuscitou para a justificação
do povo. É por isso que em Jesus Cristo vem a verdade. A ideia aqui é que em Jesus Cristo vem a realidade. Que realidade? A realidade que era vista de forma figurada na lei. É assim que Hebreus vai falar sobre a lei. A lei é sombra, Jesus Cristo é a realidade. A lei aponta, mas ela não é o fim. Jesus Cristo é aquele para quem a lei aponta, e agora então Ele habita entre nós, Ele está entre os homens, é nele que há graça, é nele que há verdade. É por isso, meus irmãos, que a conformação externa à lei, sem a fé em Jesus Cristo, é pura hipocrisia. Você tem dúvida de que em muitos aspectos os escribas e fariseus se adequavam à lei externamente? Você lembra daquela parábola contada por Jesus sobre o fariseu e o publicano? O fariseu se coloca em pé e começa a narrar toda a sua conformidade externa com a lei. Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. Eu não sou como este publicano. E no texto e na parábola, Jesus não desmente este homem. Este homem de fato era um homem que, se você olhasse, diria: este homem, bom, religioso, cumpre as suas obrigações. Mas o coração deste homem estava longe de Cristo. Ele confiava em si mesmo, ele confiava na sua justiça. É por isso que aqueles que se adequam externamente à lei são hipócritas, porque sem Cristo o cumprimento da lei é hipocrisia. E mais, sem Cristo, como disse um dia Johannes Brahms, Moisés sem Cristo leva as pessoas ao desespero. Moisés sem Cristo leva as pessoas ao desespero, porque o cumprimento da lei tem que ser pessoal, perfeito e perpétuo. Sabe quem consegue se manter nesse padrão? Ninguém. E se alguém quiser ser salvo pela lei, ficará desesperado. Talvez esse desespero o faça encontrar Cristo. Mas se ele não encontrar Cristo, o desespero não trará alívio, ficará cada dia pior. Por meio de Moisés veio a lei, por meio de Cristo, o que cumpriu a lei, graça e verdade. A verdadeira devoção, portanto, tem como fonte e como motivação a glória de Cristo. Se alguém cumpre a lei, se esquecendo do Redentor, não parte de um fariseu. Para cumprir a lei, você tem que ter por motivo do seu coração glorificar a Deus. É por isso que Paulo vai escrever aos crentes e dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer isso para a glória de Deus. E é só em Jesus e na singularidade de Jesus que você vê claramente aquilo que era apontado pelas sombras. Quando um cordeiro, por exemplo, era imolado, quando o sangue do cordeiro era colocado sobre o propiciatório, quando o povo comia da carne do cordeiro na Páscoa, quando o povo precisava se purificar e precisava deixar de comer certos animais a fim de poder estar na presença de Deus, tudo isso é visto de verdade em Jesus Cristo, aquele que santifica a sua igreja, por meio de quem podemos nos apresentar diante de Deus, sendo vistos por Deus como uma igreja santa. Como é que Deus pode olhar para a igreja como a nossa e achar que essa igreja é santa? Você se conhece, eu me conheço. Deus nos vê como santos por causa de Cristo, por causa da singularidade do Senhor Jesus Cristo. Se você tivesse somente a lei, como aqueles que estão em Adão, você encontraria apenas condenação. Mas como você está em Cristo, se você já recebeu a Cristo,
você encontra graça e verdade. Graça para mostrar a você que não é pelo seu mérito, você não poderia cumprir essa lei, você falharia miseravelmente. Nós vivemos um tempo em que os homens buscam muitos modelos, pessoas a quem imitar, e por melhores que sejam as pessoas, Jesus Cristo é singular, é para Ele que primeiramente você deve olhar, e você só olha para homens, talvez, se eles imitam a Cristo, e se eles podem falar como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. É para Cristo que crentes olham, é para Ele que nós miramos. Ele é singular. Por último, Jesus é singular porque só Ele pode revelar o Pai. Veja o verso 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E esta então é a última evidência aqui a respeito da singularidade de Cristo que você encontra no texto. João afirma a verdade que é anunciada de forma abundante nas Escrituras: ninguém jamais viu a Deus. Você vai encontrar isso de Gênesis e Apocalipse, por uma razão óbvia: Deus é Espírito, você não vê Deus, e ninguém jamais viu a Deus. Mas pense em algumas coisas lá do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, e você vai lembrar que no verso de número 19, Deus está respondendo ao pedido de Moisés, feito no verso 18. Ele tinha pedido: rogo-te que me mostre a tua glória. E a resposta: farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum poderá ver verá a minha face e viverá. Moisés pediu e foi impedido: Senhor, eu quero ver o Senhor. Não, quem me vir vai morrer. Quando você vai em Deuteronômio, nós lemos aqui na liturgia, capítulo 4, Moisés está lembrando o povo aqui do momento em que o povo recebeu a lei do Senhor e que o povo foi impedido também de ver a Deus. Veja no verso 12: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Quando nós dizemos e interpretamos o mandamento de que Deus não pode ser representado visualmente em uma das três pessoas da Trindade, um dos fundamentos está aqui. O povo ouviu, ninguém viu nada, porque a Escritura diz que não dá, você não pode ver a Deus, Deus não tem forma. Moisés pediu, Moisés foi impedido. Vai um pouquinho mais à frente, vai lá no livro de Juízes, no capítulo 13. E lá no capítulo 13 você tem a história do nascimento de Sansão. Talvez você tenha essa história aí bem fresquinha na sua mente, mas eu vou lembrar. O pai de Sansão, Manoá, achou que morreria por ter visto o anjo do Senhor. Dá uma olhada aí no capítulo 13, lá no verso de número 20. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. Repare bem aí como está grafado na sua Bíblia: o anjo do Senhor, tudo em maiúsculo, certo? O anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Então o anjo sobe e eles se prostram. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. E agora, quando ele se dá conta que ali está o anjo do Senhor, ele fica desesperado: nós vamos morrer, nós vimos a Deus.
Lembra do que Deus disse a Moisés? Homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. E agora Manoá vê o anjo do Senhor, ele se prostra diante do anjo do Senhor. E ele se desespera, nós vamos morrer. Vá um pouquinho mais à frente agora, lá no profeta Isaías, capítulo de número 6. E no capítulo de número 6, você tem o texto dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Sabe qual foi a reação de Isaías depois que ele viu o Senhor? Veja o verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Por que esse homem está perdido? Mesma razão de Manoá. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Moisés foi impedido de ver a Deus. Se você me vê, Moisés, se você me vir a minha glória, você vai morrer. Por que Manoá não morreu? Por que Isaías não morreu? Se você tiver dúvidas se ele viu ou não a Deus, lembre-se que o anjo recebeu a adoração, eles se prostraram, e o anjo não voltou dizendo: levanta, como o anjo de Apocalipse. Lembra como acontece em Apocalipse? Ali está Deus, aqui está o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Volte para João agora. Verso 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vá um pouquinho mais à frente, nesse mesmo evangelho de João, vai lá no capítulo de número 12, e lá no capítulo de número 12, João vai dizer o seguinte: ele vai mostrar a incredulidade dos judeus diante de Jesus, e ele vai dizer assim no verso 37, e embora tivesse feito sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a profecia de Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu não continuei a leitura lá em Isaías, mas depois que ele é purificado nos seus lábios, ele ouve Deus falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele me disse: vá, ouça e não escute. É esse texto que está sendo citado aqui. Então ele está dizendo: os judeus não creram para se cumprir neles a profecia de Isaías. E aí então no verso 39, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Quem está sendo negado aqui? Jesus Cristo. Quem Isaías viu lá no templo? Jesus Cristo. Quem Manoá viu? Jesus Cristo. Antes da sua encarnação. Mas eles viram a segunda pessoa da eternidade, o Filho eterno de Deus. Porque Deus só é visto por meio do seu Filho. É por isso que esses homens contemplam a Deus e não morrem. Pois é esse o privilégio que você tem em Cristo. É por isso que nós podemos nos apresentar diante de Deus e não sermos consumidos. Porque Ele é o nosso mediador. Porque é Ele que nos apresenta diante do Pai. É porque nós vemos o Pai por meio dEle, Ele nos revela o Pai. Volte então lá no capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito é quem nolo
revelou, somente por meio de Jesus Cristo, os homens podem ver a Deus e permanecer vivos. E quando João identifica Cristo aqui como o Deus unigênito, ele aponta então para a relação eterna que há entre o Verbo de Deus e o Pai. Desde toda a eternidade ele é o Filho de Deus, porque desde toda a eternidade ele é o Deus unigênito, ele é eternamente gerado do Pai, como nós confessamos. Ele é o Filho eterno de Deus. E para enfatizar ainda mais a ideia de comunhão eterna com o Pai, ele diz que aquele que está revelando o Pai é aquele que estava no seio do Pai, é aquele que estava em comunhão, uma relação de completa intimidade, e ele se faz carne e habita entre nós, para que venhamos a ver a sua glória, como do unigênito do Pai. E essa palavra que está aí na sua Bíblia, traduzida por revelou, é uma palavra conhecida nossa. A palavra é exegese. Sabe o que é exegese? Exegese é quando você pega um texto bíblico na língua original, estuda para compreender o sentido exato do texto. Isso é exegese. O que João está dizendo aqui é que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem faz a exegese dele para você. Jesus Cristo é o exegeta do seu Pai. E se você não tem a Cristo, você não entende quem é o Pai dele. É por isso que mais à frente vai ser dito que quem tem o Filho tem o Pai, mas quem não tem o Filho? Essa é a razão do Deus dos judeus não ser o nosso Deus. Porque quando o judeu rejeita o Messias, ele cria um ídolo. Porque o Deus que ele diz entender não é o que se revela por meio de Jesus Cristo. Não é aquele que é explicado por meio do Filho. Não é aquele que é visto por meio do unigênito de Deus. É outro Deus. Só por Jesus você consegue compreender a Deus. Nele e somente nele, os homens conseguem compreender aquilo que o Senhor quer revelar acerca de si mesmo, pois somente Ele conhece o Pai com tamanha intimidade. Tudo que você pode aprender sobre Deus só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai revelar o Pai. E se você tem a mesma dúvida de Filipe, se você um dia verá o Pai, a resposta será a mesma. Há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês estão perguntando, mostra o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não há outra forma. Por causa daquilo que é chamado por Calvino de senso de divindade, os homens muitas vezes procuram um Deus, um ser superior. Todo homem tem no seu coração a semente da religião. É isso que Calvino vai dizer. É para você ver a adoração em qualquer lugar, nos lugares mais longínquos, onde homem nenhum chegou, você tem alguém lá adorando. Os homens estão à procura de Deus, nunca irão encontrar, a não ser que encontrem a Cristo. É por isso que Paulo estava dizendo que Cristo precisava ser anunciado. Mas como invocarão o nome daquele que nunca ouviram? E como virão se não há quem pregue? Não há possibilidade de salvação à parte de Jesus Cristo. Então, se hoje você vê o Pai pelos olhos da fé, você faz isso por meio do Jesus que é anunciado nas Escrituras. É por isso que se você for a algum lugar e a palavra do Senhor for aberta e o sermão for muito bonito, se ele não chegar em Cristo, não houve pregação e não houve adoração, porque Deus é visto por meio de Cristo. Nós precisamos chegar em Cristo, nós precisamos render a Ele glória e louvor e adoração. Um sermão sem Cristo pode ser uma palestra excelente,
mas nunca mostrará o Pai. Nunca levará a igreja à presença do Pai, porque só Jesus pode fazer isso. Hoje você vê o Pai pelos olhos da fé, contemplando então esse Cristo exposto na Escritura. Um dia você verá fisicamente o seu Salvador. É o dia que nós precisamos ansiar. É o dia em que Jesus prometeu estar conosco e cear conosco. É o dia que a Escritura diz que todo olho verá. É por isso que você anseia pela vinda do Senhor. Nós precisamos amar o dia do Senhor, então anseie por esse dia, prepare-se para esse dia, e você pode se preparar para esse dia, porque segundo Jesus Cristo, a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem foi revelado por Ele. Nós compreendemos Deus por meio do Filho que se revela na Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E por causa de Jesus, você sequer precisa temer esse dia que será glorioso para os crentes, mas que será terrível para os ímpios. Você estará seguro e escondido no seu advogado, porque aqueles que chegarem diante do Pai sem Cristo sentirão o peso da ira do Senhor. Mas o Senhor é favorável a todos aqueles que temem o Pai, por terem crido no Deus unigênito que o revela e por terem sido feitos filhos de Deus. Afinal de contas, como vimos nessa manhã, Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos e de nos confessar diante do Pai. Por isso a singularidade de Cristo, sem Ele é impossível que alguém veja o Pai. Nele temos a exata expressão do ser de Deus. João mostra então no texto de hoje alguns argumentos sobre a singularidade de Cristo. Só Ele é eterno, e Ele é o Deus eterno que se fez carne, habitou entre nós, por isso Ele é o único que pode socorrer pecadores, como Deus eterno, perfeito em seu ser, como um homem, um representante legítimo, que pode tomar sobre si o pecado dos irmãos. Só nele os homens têm graça. A obra que Ele realiza é em favor dos seus. Quando você olha para a lei de Moisés, a sua única opção é confessar a sua culpa, é se ver um transgressor, e é olhar para Cristo, o seu Redentor, aquele que cumpriu perfeitamente a lei e agora é gracioso com todo aquele que nele crê. A salvação nunca será pelos méritos humanos, mas pelo mérito de Cristo, que agora concede pela graça, mediante a fé que Ele mesmo deu. Ele é singular, porque só Ele pode revelar o Pai. Por causa de Jesus, você tem hoje pela fé, por causa de Cristo, você tem hoje pela fé a visão do Pai exposto nas Escrituras. Um dia você o verá na pessoa de Cristo, face a face. Como eu disse, um privilégio que nem Adão chegou a ter no jardim do Éden, nem que os patriarcas puderam contemplar, mas que é possível por causa da encarnação. Um dia, até aqueles nossos irmãos do passado, a quem foi negado ver a Deus, contemplarão junto conosco, fisicamente, a face do Cordeiro Santo de Deus, o Filho amado do Senhor. Louve a Deus então por tamanho privilégio concedido por aquele que é singular, o único Deus digno de toda adoração, o Senhor Jesus Cristo, a quem amamos, a quem bendizemos e a quem servimos com alegria.